Lucas 24, 1-11. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Ouça aqui um detalhe. Qual era esse dia? E qual era o dia de Jesus? Foram elas ao sepulcro. Essa elas está no versículo mais à frente, no 10, que diz que eram Maria Madalena, Joana, hein, Joana? Maria, mãe de Tiago, né, Joana? Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Vamos voltar aqui no versículo 2. Ainda no 1, no finalzinho, diz que elas estavam levando o quê? Especiarias que tinham preparado. Estas mulheres já não estavam no primeiro dia espiritual. Ouça bem, era o terceiro dia de Jesus, dia da ressurreição, mas diz que era o primeiro dia da semana. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o que vive entre os mortos? Não está aí, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Vamos ler só até aqui. No 11, nós já lemos o 10. O 11, e as suas palavras lhes pareciam, porque elas chegaram para anunciar aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario. Alguém tem outra versão aí? Delírio. Loucura. O evangelho é loucura. E não as creram. Tolice. Vamos lá em João, olha que interessante. Lucas 24, 1-11. Vamos agora em João, no capítulo 20, a partir do versículo 11. Olha o mistério. João 20, a partir do versículo 11. Amém? E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, diga comigo, mulher, 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 por que choras? Por que choras? Ela lhes disse: por que levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram? E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Algumas versões mais antigas diz Miriam, porque Maria vem da palavra Miriam. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, mulher, não me detenhas, mulher, eu acrescentei, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amados, amadas do Senhor, que revelação tremenda.
Primeiro, Jesus lembra esta mulher que elas não são simplesmente qualquer mulher, mas mulher cheia de luz, mulher que aprenderam o caminho, que foram instruídas, ensinadas, que estavam no ensino, que estavam na revelação, mulher que tem uma voz profética, porque tem um entendimento revelado da palavra, porque tem um entendimento do tempo e propósito de Deus. E Jesus, primeiro esses dois varões, lembraram a elas, mulher, vocês não são mais crianças, vocês já não estão mais no leite, vocês têm recebido a palavra, o ensino, a instrução, vocês têm aprendido um caminho mais excelente, vocês têm recebido revelação, vocês têm recebido luz, vocês já estão tendo tempos de comunhão, tempos de assentar-se para se alimentar e cear com o Mestre. Mulher é a igreja, mulher aquelas pessoas que foram chamadas e que já não são mais bebês, já não são mais crianças, mas já é uma voz profética e por isso já tem que ter responsabilidade. Por que choras? Onde está o seu coração? Onde está o seu pensamento? Onde estão os seus sentidos? Treinados na palavra, treinados na fé genuína, firme no que tens sido instruída. Mas logo ele disse, Jesus disse para Maria, mulher, e disse-lhe Jesus no versículo 16, Maria. Jesus fala o seu nome, Maria, Miriam, que já venceste a amargura. Não volte a amargurar-se. O que tens te amargurado? Já venceste a amargura, já venceste as águas amargas, já aprendeste a ir à fonte, já reconheceste o Mestre, já tens o cabeça, já tem a fonte de água viva, já tem a água viva, já aprendeste a minha cura, já aprendeste o meu perdão, já aprendeste o meu amor, já não é mais amargurada, mas já és bem-aventurada. Não voltes ao primeiro dia. Você está no primeiro dia para muitos, mas vocês já estão comigo. E quem está comigo? Pai, tem responsabilidade para você. Vai aos seus irmãos, anuncie o que tem aprendido, o que tem vivido, o que tem rompido, o que tem alcançado. Já separei as águas, já conheces a fonte e quem é o seu provedor. Já experimentaste da provisão, já experimentaste das águas que curam, das águas que saram, das águas que refrigeram, das águas que restauram. Já conhece a fonte, já tem o Mestre contigo. Já extraíste alegria, já tens gozo, já tens espírito livre para adorar. Vestes de louvor ao invés de cinzas. Vestes de rainha e coroa ao invés de espírito angustiado. Qual é o dia, Maria, que você está? Está comigo? Está comigo. Está comigo ou estão com aqueles? Está no terceiro dia ou no primeiro dia?
Estão pegando? Glória a Deus. Glória a Deus. Maria vem da palavra Miriam, original, que venceste a amargura, que venceste as águas amargas, porque recebeste o sal, o selo do pacto. Já bebeste da fonte, já não é rejeitada, abandonada, já tem cobertura, já tem paternidade, já tem sacerdócio, já tem o cabeça, já te restituí tudo. É o terceiro dia, Maria. Já tem o antídoto que pode curar as águas amargas. Glória a Deus. Já tem o remédio para sarar feridas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos em João 2 para fechar. João 2. Volte aí. No versículo 1 a 11. Interessantíssimo este 1 ao 11, viu? 1 ao 11. 11 a 17. João 2. Quero só dizer um versículo para a gente voltar a palavra para o pastor para nós encerrarmos. Vamos ler 1 e o 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também os convidados. Foram convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Vou ler mais um pouco. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Chegou o tempo de Jesus começar a manifestar milagres. Ouça que interessante. Falamos de Esther, uma mulher que foi trabalhada no secreto, no oculto. E na própria história de Esther, o nome de Deus esteve oculto. Uma mulher que revelou o poder de Deus. Amém? Em uma história que ficou registrada na Bíblia. Vemos quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, o dia da ressurreição. Jesus se revela àquelas mulheres e Jesus posiciona aquelas mulheres como voz profética para anunciar ressurreição, para anunciar o poder de Deus. E vemos aqui quando Jesus está marcado no calendário do Pai o dia de Jesus iniciar os milagres. E novamente uma mulher entra em cena e diz para Jesus: não tem vinho, o vinho acabou. Mulher, que tenho eu contigo? Jesus não estava falando a Maria, mãe. Jesus estava dizendo a uma mulher que representa a igreja, a voz profética, para anunciar os milagres de Deus. Mas logo ele diz: o que tenho eu contigo? Porque ela não usa uma linguagem profética. Ela disse: o vinho acabou. Não tem mais vinho. E que tenho eu com o que você não tem? Ou o que você pensa que as pessoas não têm? O que tenho eu com a sua impossibilidade? O que tenho eu com a sua escassez? O que tenho eu com suas limitações? O que tenho eu com o seu não posso, não tenho e não estou com vontade? O que tenho eu? Você é mulher? Ou você esqueceu quem você é? Terceiro dia. O dia que a mulher anuncia a Jesus o seu tempo de começar os milagres. Mulher, pensa que eu não sei o dia que eu tenho que realizar os milagres, mas você precisa estar com uma linguagem correta. E olha, não é chegada a minha hora. Aqui ele está dizendo:
é chegada a minha hora, eu pergunto, Jesus estava pronto para realizar o milagre? Estava na agenda de Deus o tempo do milagre? E por que ele disse, não é chegada a minha hora? Porque, mulher, você que é luz, você que é profética, você tem que se alinhar e se ajustar ao meu tempo. O problema não é que eu não é chegada a minha hora, o problema é que você não está na minha hora. O problema é que é chegada a minha hora, mas você está desajustada com o meu tempo. Eu estou pronto para fazer, mas você é responsável de preparar o cenário, você é responsável de colocar as pessoas em movimento, de acordo com a palavra que eu tenho instruído. Então essa mulher caladinha foi lá e foi falar com os servos, os obreiros, e disse, olha, façam tudo o que ele disser. Graças a Deus que não disse, ouçam o que eu vou dizer que ele disse. Porque ela já tinha colocado a sua palavra em descrédito. Não tem. Onde Jesus está, nunca falta. Onde Jesus está, tem provisão. O terceiro dia é o dia do milagre. É o dia da ressurreição. O que tenho eu com o seu, não tenho. O que tenho eu com o seu, não posso, não consigo. Minha mãe, quando me liga, começa... Ela sabe como que eu falo com ela, né, mãe? Mulher! Agora você entende, né? Aí agora, toda vez que a senhora me ouvir, você vai rir desse jeito, que o gosto do Espírito vai te encher, mano. Porque eu sou profética. Aí eu tenho que ouvir um profético dizendo, mulher! Todos os dias rompendo, todos os dias vencendo, todos os dias observando o monte da provisão, todos os dias aprendendo a provisão, aprendendo a administração, aprendendo a caminhar em milagres. Quem quer o terceiro dia? Quem quer caminhar no terceiro dia? Está entendendo, irmãos? Somos a igreja do terceiro dia. Que isso, pastor? Estou longe de chegar no terceiro dia. Pastor! A Bíblia diz que nós somos a igreja do terceiro dia. Só que qual dia que nós estamos? Que é o terceiro dia, irmãos? Glória a Deus. Só para dar uma esticadinha. Amém? Amém. Vamos concluir. Eu quero compartilhar ainda mais uma porção. Só para esticar. Amém? É grande esse mistério do terceiro dia, né? A gente explanou de forma rápida o que você pode, com mais tempo, se aprofundar na sua casa, né? No seu tempo de estudo, devocional. Você vai ver que de Gênesis até Apocalipse tem esse termo, e o terceiro dia. E isso não está em vão, não é coincidência. Existe uma mensagem que está oculta nesse texto. A minha Bíblia é diferente, ela fala depois, já se passaram 2 dias. Já se passaram 2 dias. Já se passou 2, né? É porque a sua Bíblia é a linguagem de jovem, linguagem de hoje, né? Ou seja, existem muitas Bíblias que, quando atualizam a linguagem, perdem o significado. Isso não é muito bom. A essência, né? Porque essas palavras têm códigos, né, que estão preservando mensagens. Então, não é bom mudar as palavras. Amém? E só dando uma ênfase sobre o que foi falado das bodas, essas bodas de Caná da Galileia. Amém? Amém. Quantos estão me ouvindo? Amém. Essas bodas de Caná da Galileia foi ao terceiro dia. Ou seja, não era um casamento comum, era um casamento profético. Amém? Aquele cenário foi preparado
para manifestar o poder de Deus, não foi com outro motivo. Amém? Mas é importante a gente compreender que para alcançar o terceiro dia, ninguém alcança com a sua força natural. E isso só quem pode levar para essa dimensão de compreender, de ver profeticamente é o Espírito Santo. E aqui eu quero concluir essa escola de hoje falando sobre Jonas. Quantos já ouviram falar sobre ele? Amém. Em Jonas, o profeta Jonas, no capítulo 1, fala que a palavra do Senhor veio a Jonas. Amém? Amém. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Que foi a Jonas. Que foi a Jonas. Graças a Deus. Mas essa palavra do Senhor, ela já existe também para nós. Mas entenda uma coisa, como a palavra de Deus, ela rompe com os nossos planos, ela divide os nossos projetos. Talvez Jonas tinha programado toda a sua vida, e aí quando Deus diz, Jonas, foi para isso que eu te criei e te formei como sacerdote, que Jonas era formado com a educação sacerdotal. Foi para que você fosse a Nínive. Aí ele, não, Senhor. E fugiu, amém? Muitas vezes nós queremos fugir do desenho, do plano de Deus para a nossa vida. Mas Jonas não podia fugir. Por quê? Porque ele já ouviu a voz. Já veio a luz. Isso representa o primeiro dia. Amém? Amém. Representa o dia que você entendeu que Deus tem um chamado na sua vida. E você pode fugir dele, ou você pode ser obediente e viver os processos de Deus para que você possa alcançar o seu destino profético. Amém? Amém. Jonas decidiu fugir, mas quem é que foge do chamado? Vai doer mais, Jonas. Não foge não, que vai doer mais. Amém? Olhe para essa pessoa que está do lado assim, não fuja não dos processos, que vai doer mais. Amém? Se Deus te chamou, permanece. Eu tenho aprendido uma frase, né, que tem sido muito importante para mim. Que no reino de Deus, permanecer é avançar. Amém? Amém. A gente não precisa ficar avançando 24 horas, basta permanecer. Basta se sustentar na posição que Deus te colocou, que aí você vai estar avançando. Amém. Glória a Deus. Então Jonas fugiu desse chamado, desse destino, né, e tentou entrar em embarcação. O que é que representa essa embarcação? Representa uma fuga. E a Bíblia diz que ele investiu do seu dinheiro, ou seja, estava investindo em algo que não era o que Deus queria que ele investisse, estava investindo em algo para lhe afastar do planejamento de Deus. E aí ele começou a se relacionar dentro daquele barco com pessoas fora de propósito, pessoas de outra nação. E aí o que foi que se levantou? Indo para outros lugares. E aí o que foi que se levantou? Uma tempestade. Olhe mais uma vez para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, as tempestades. As tempestades. Nem sempre. Nem sempre. São o diabo que está mandando, Satanás que está mandando. Às vezes Deus que envia as tempestades. Deus envia as tempestades. Sabe por quê? Porque quando Deus quer acelerar um processo na vida de uma pessoa, Ele envia uma crise. A palavra crise em hebreu significa Deus acelera os processos. O que ia passar 10 anos para a pessoa entender, Deus levanta um problema na vida dela, ela... Santo Deus. Então em 1 mês, em 2 meses ela entende. Senhor, eu já entendi. Então Deus levantou uma grande tempestade na vida de Jonas. E Jonas entendeu, Senhor, não adianta eu fugir. Vai ser só mais desgaste, mais problemas, né? E aí Jonas foi lançado de fora para o barco. Para onde? Para as muitas águas. Para as muitas águas. Por quê? Porque Deus queria que ele entendesse. Jonas, você alcançou o primeiro dia, você ouviu minha voz, mas você ainda não rompeu com as muitas águas. Volta para as águas. Você ainda não passou desta fase.
Não queira sair daí de forma ilegal, Jonas. Você só vai sair das muitas águas quando você tiver passado por processos que eu determinei. Amém? Aleluia. Amém. E aí Jonas caiu dentro destas águas. Foi bom ou foi ruim? Foi bom, porque era Deus que estava levando ele, né? E aí quando ele cai, o que é que Deus prepara para guardá-lo? Um peixe, né? Uma baleia que tinha dentro dela um ventre. Amém? O que é que representa um ventre? Lugar de gestação. Lugar de proteção, lugar de gestação, né? Ou seja, Deus preparou um lugar para que Jonas ficasse dentro das muitas águas, mas ficasse em gestação, sendo processado. Amém? Jonas estava como se estivesse sendo coberto pelo Espírito Santo, e ele estivesse sendo gerado pelo Espírito Santo uma compreensão interna para que ele viesse entender onde Deus queria colocá-lo, em um novo nível. Amém? E então Jonas estava passando esses processos do vento do peixe. E a Bíblia diz que Jonas passou quantos dias? 3 dias e 3 noites. E aí quando ele entendeu, ele orou ao Senhor: Senhor, já entendi. Pode me tirar daqui, Senhor, e agora me leva para o meu destino, que eu não vou mais ser desobediente. Amém? E então o peixe lançou Jonas para fora e colocou ele na terra que ele deveria estar. Amém? Amém. Na terra de Nínive. E quando Jonas vai para esta terra, Jonas começa a ministrar com uma unção diferente. Porque aqueles que têm a revelação do terceiro dia, eles pregam com a unção do Espírito da ressurreição. Aleluia. Eles não pregam apenas com a força do homem, mas eles têm a capacidade de compartilhar a unção do Messias. Aleluia. Amém? Amém. E aí Jonas pregou e toda aquela cidade se arrependeu. Jonas estava literalmente representando Jesus como o remidor. Amém? Como o Salvador. Como o anunciador de boas novas. Dizendo àquele povo: vocês estão condenados à morte, mas chegou o tempo da remissão. Amém. Chegou o tempo do perdão. Chegou o tempo do jubileu na vida de vocês. Amém. E Jonas começou a ser uma trombeta, uma voz profética, dizendo: é chegado o reino de Deus. É chegado o ano da remissão. É chegado o ano de romper. Nada mais podem prender vocês. Porque Deus já determinou o dia de libertá-los. Amém? Amém? E ele começou a ser essa voz profética. E toda a cidade creu e se arrependeu. Então, Deus quer levar os seus filhos a esses processos. Para sair das muitas águas só com a gestação do Espírito. O Espírito precisa te adotar e dizer: esse é o que eu adotei. Amém? Vocês creem que o Espírito Santo escolhe? O poder de regenerar. Escolhe. Existe um critério de avaliação. Porque o próprio Deus diz em Salmo 89, no versículo 19 e 20, diz: eu escolhi a Davi, porque eu encontrei ele no meio do povo, ele é esforçado. A minha mão lhe ungiu, e sobre ele estabelecerei o meu pacto, o meu concerto, e a minha mão o fortalecerá diante dos seus inimigos. Amém? Amém. Ou seja, Deus também escolhe, mediante a disposição do nosso coração em obedecer os processos, em perseverar, em permanecer. Que o Espírito Santo possa te adotar no meio dessa sociedade inteira. Ele te escolher e transferir uma unção para você. Amém? Para que você possa manifestar o reino dele. O reino de Deus aqui nessa terra, com poder e autoridade para curar, para ressuscitar, para produzir. Amém?
para ter uma boa administração, que Deus te dê essa capacidade de pegar empresas que estão quebradas e trazer a solução, a resposta, de pegar ministérios que estão falidos e você conseguir, pela sabedoria divina, colocar essas pessoas animadas para o alto. Amém? Que você possa ser resposta de Deus para muitas pessoas, que você possa ser porta do céu aqui nessa terra, que você seja voz profética na sua casa e na sua cidade, na sua igreja e nessa nação. Muitas pessoas podem olhar para você e não ver nenhum valor. Se a gente olhar com os olhos naturais, ninguém aqui é famoso, não tem mídia, ninguém nasceu em berço de ouro. Então, teoricamente falando, qual seria a ameaça, né, que nós poderíamos causar para o reino das trevas nessa região? Nenhuma. O inimigo está preocupado com pessoas de maior influência, de maior governo, de maior capacidade intelectual, de educação. Só que Deus sempre oculta. Amém? Deus sempre oculta. Porque enquanto os seus escolhidos estão debaixo das águas, ninguém está vendo. Mas o Espírito Santo está gerando. O Espírito Santo está processando. E quando sair no meio das águas, vai ser como Jesus. Vai ver os céus abertos e a voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma. O Espírito Santo vai te ungir e vai dizer assim: a unção sem limites está sobre você, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Então Deus quer transmitir essa unção para você. Deus quer que você rompa, que nós rompamos. E só uma coisa que faz romper é a unção do Senhor. Quando Moisés tocou naquelas águas, as águas não se dividiram porque Moisés, ele tinha força. Ou como alguns cientistas disseram, porque era o mar que certa hora do dia ficava mais seco e eles passaram. Outros disseram que Moisés encontrou um caminho que tinha um canto mais alto e conseguiram passar no meio do mar. Mas para mim ainda creio que foi a unção do Senhor. Amém? Amém. E da onde saiu essa unção? Hã? Da onde? Do Senhor. Mas saiu através de quem? Do Espírito Santo, da palavra, que estava em quem? Em Moisés. Porque Deus precisa de um homem na terra como um portal para trazer as coisas do céu para a terra. Amém? Então Moisés, quando abriu a sua boca, deu um decreto e as portas se abriram, o mar se abriu e o povo passou. Amém? Então nós vamos finalizar esse momento fazendo uma oração. Diga, meu irmão. É algo que creio que alguém fez alguma conexão na palavra e é um esclarecimento. Por que Jonas, como sendo um profeta, um sacerdote maduro, ouviu a voz de Deus, estava em meio a uma tribulação no barco, não pôde repreender a tempestade? Quando Jesus estava com os seus discípulos em alto mar, e ele estava dormindo na proa, e então os discípulos o despertaram e disseram: Jesus, mestre, salva-nos porque vamos perecer. E Jesus disse: incrédulos, homens de pouca fé, porque ainda não se desenvolveram num nível de consciência e entendimento para decretar e dizer para que o vento se cale e as águas se acalmem. Mas não é aqui que eu quero